Glória a Deus. Amém? Uma água aqui. Gente, eu tenho a língua presa. Se eu não tomar água... eu vou ficar falando igual o Patolino. Mas amém, né? Deus escolheu assim. É o que tem. É o meu charme. Eu ia falar um negócio, mas eu não vou falar. Amém. Então vamos falar para a nossa palavra de oferta. E assim, o Rafa, o fundo aqui é para já começar a quebrar o coração de vocês. Amém? Mas sinceramente, vou falar de coisas, né, que tudo que eu falei agora não foi sério. Mas para esse tempo, né, ontem, Alessandra, ontem eu fui ter meu tempo com Deus, de madrugada. E porque eu cheguei em casa depois, né, deitei, fui jogar um videogame, joguei um Super Nintendo, eu tenho um Super Nintendo em casa. Fui jogar um Rock and Roll Racing, né, tava lá jogando. Depois fui para a cama, me deitei, assisti um filme com a Alessandra. A Alessandra dormiu, mas eu assisti o filme, lançamento Netflix, Os Trolls. Bem massa lá. Não sei lá, é Montanha de Trolls, alguma coisa assim. Mas eu assisti o negócio. E depois falei assim, agora que está todo mundo quieto, o Rafa já foi dormir, né? O Rafa mora na minha casa, é meu filho, né? Tenho vários filhos, gente, fica tranquilo. E eu fui ter meu tempo com Deus. E daí a Alessandra falou assim, que ela acordou: meu Deus do céu, que dia é hoje? É um modo Abacuque agora? Ela acordou para ver que dia que era, para ver, olhar se era o horário do modo Abacuque, gente. Porque ela achou que eu estava fazendo o modo Abacuque. E eu estava tendo meu tempo com Deus na cozinha lá. E foi bem massa, foi muito intenso. E quando eu estava bem assim, por causa dessa questão da agenda da igreja, foi mudado algumas coisas na escala, eu estava bem tranquilo assim. E a Alessandra no dia de ontem falou assim: André, tá tudo certo para amanhã? Eu falei, tá, né, vamos para a igreja e tal. Não, é a tua palavra, né, você vai fazer o meio do culto. Eu falei, então tá bom. E eu estava acordando, eu falei assim, vou dormir mais um pouquinho. Dormi mais um pouquinho, né, no dia de ontem. E naquele momento eu falei assim, Senhor, com o coração bem descansado, eu falei assim, então amanhã eu vou ter esse tempo. Para mim é um tempo muito especial estar aqui nessa plataforma. E eu falei assim, Deus, que sorteio na hora, eu mal terminei de orar, Deus veio com um versículo na minha cabeça, com uma situação, e aquilo já se descreveu na hora. Falei, beleza, agora eu vou continuar dormindo mais um pouquinho, depois eu vou para o tempo da preparação desse lugar. E quando teve o dia da convergência, como que é o nome daquele pastor lá, o primeiro, Thomas Hawkins, eu não sou bem do inglês também. Então, tipo assim, cara, eu me lembro dele assim até hoje, quando ele estava aqui, ó, ele começou o culto aqui, vocês lembram? Ele estava aqui o tempo todo, ele ficou aqui. E para mim, ficou muito claro, nos olhos, eu compartilhei com o Valdir, se não me engano, o que eu enxergava nos olhos daquele cara. Eu enxergava paixão. Parecia assim, ó, gente, eu vou falar daquilo que eu percebi. É como se realmente os olhos deles eram incendiados com uma paixão pelo Evangelho, uma tão intensa, que para mim, eu já ganhei todo o tempo da convergência, absorvendo daquela unção, daquela paixão. Eu fiquei muito constrangido, porque quando eu cheguei aqui, no primeiro louvor da Sheila, portanto é unção, gente, a Sara, eu fiquei congelado por 15 minutos naquele tempo. Eu cheguei no culto, fiquei ali onde o Valdir está, gente, eu não consegui fazer nada por 15 minutos, porque o negócio estava tão intenso. E o Senhor falou assim, é unção sobre ela, não é a bela voz, é a paixão. E eu fiquei congelado. Depois sobe depois o Thomas. Falei, cara, é isso que eu quero. E aquele dia eu fiz uma oração ao Senhor meio ousada. Falei assim, Senhor, eu não quero mais subir nessa plataforma se eu não carregar o mesmo nível de unção. Não vale a pena. A mesma paixão não vale a pena. Se isso não me mover, eu orei, falei assim, Deus, não permita que fure o pneu, que aconteça alguma coisa, mas se não for para mim estar aqui, Senhor, que o Valdir receba uma direção, André, não, porque
porque eles têm toda a liberdade de falar para mim não a qualquer momento. Falei assim, eu preciso subir com essa paixão, eu preciso subir com essa intensidade, com essa busca, com esse coração. E quando o Senhor me trouxe a palavra, no dia de ontem, no sábado de manhã, Ele me fez lembrar dos 3 guerreiros de Davi. E essa palavra, só por referência, está lá em 2 Samuel, capítulo 23, do versículo 15 ao versículo 17, que vai falar dessa história dos relatos dos guerreiros de Davi. Versículo 1, 2 e 3 falam das últimas palavras de Davi, o profeta falando o que ele tinha falado. Na sequência ele fala assim, atos dos guerreiros de Davi. Ele vai discorrendo cada ato. Homem que matou 800 com uma espada, que a espada ficou grudada na sua mão, que travou o negócio. Outro matou 300, outro matou um leão numa cova lá no meio da neve. Foi tantas coisas que aqueles homens fizeram, mas teve uma atitude que acho assim que, a convicção que eu tenho assim que sobrepôs as atitudes. Eles não mataram ninguém, eles não cortaram a cabeça, nada, mas aquela atitude ficou marcada na palavra. Foi quando Davi, enquanto ele estava na caverna de Adulão ainda, depois de juntar aqueles homens, os improváveis. Alguém improvável aqui? Amém, eu era o improvável, e Deus me escolheu, como escolheu você também. E naquele momento, Davi suspira, quem me dera tomar das águas de uma fonte que ficava no meio, da outra margem. Só deixa eu falar da onde que ficava aqui, da cisterna de Belém. Só que tinha um detalhe, para ter acesso a essa água, tinha que atravessar no meio do exército dos filisteus, porque eles estavam no meio do caminho. E Davi simplesmente falou assim, quem me dera tomar um gole de água. Então o cara estava com sede mesmo. E naquele momento 3 dos seus guerreiros estavam perto, e ao ouvir isso, eles se moveram para aquilo, atravessaram no meio dos filisteus, para trazer aquele cântaro de água, aquele jarro, para trazer uma garrafinha de água para Davi. E chega e fala assim, está aqui, rei, esse era o teu desejo. Uau, naquele momento o coração de Davi se sentiu tão constrangido, que ele derrama no chão. Ele fala assim, de forma alguma eu posso aceitar esse nível de sacrifício, que essa água poderia ter causado o sangue, a vida dos meus guerreiros. E ele entrega uma oferta ao Senhor. E aonde que eu quero chegar com tudo isso? E eu coloquei aqui, que a minha intenção nessa manhã, era fazer com que o seu coração começasse a arder cada vez mais sobre ofertar. Sobre dizimar é princípio, é nossa responsabilidade. Agora a oferta é aquele passo a mais, que muitas vezes parece que se dá no escuro. Assim, Jesus, está difícil, está estreito, tem matrícula, tem colégio, tem um monte de coisa para pagar, tem a prestação do carro, tem tudo, mas a oferta é aquele passinho no escuro, muitas vezes, como eu e a Alessandra já fizemos muitas vezes. Então a minha missão nessa manhã é fazer o seu coração arder da mesma forma que o coração do povo de Israel ardeu quando foi feito o tabernáculo, que os construtores falaram assim, pede para parar, porque não dão mais conta de tanta oferta. A minha missão nessa manhã é transformar teu coração tão apaixonado, tão intenso, que depois de Deus dar um tempo de descanso para Davi, ele construir a sua casa, ele fala assim, eu habito numa casa de cedro, porém a presença do Senhor, a arca da aliança, está debaixo das cortinas, e ele se move com toda a força, com toda a boa intenção, por mais que não foi ele que construiu, mas ele participou integralmente daquilo que Salomão fez, na sequência, na construção do altar. E por final, fazer o seu coração arder, como a igreja da Macedônia, que mesmo passando por muitas provações, não quis deixar de participar da ajuda ao ministério, e deram muito mais daquilo que eles realmente podiam. Aqui a gente tem vários relatos, vamos falar, povo de Israel, classe média, saíram cheios de ouro do Egito. Davi, cara muito rico,
E nós estamos falando aqui de uma igreja que está passando por situações muito complicadas, financeiramente e também de perseguição. E eles falam assim: eu não posso deixar de participar. Se teu coração não arder por isso, se não houver paixão nos seus olhos por esse momento, eu vou falar um negócio muito ousado: não participe. Deus não precisa do meu dinheiro nem do seu dinheiro. Nós levantamos ofertas e dízimo para manter essa casa organizada, para manter o negócio bonitinho, para manter funcionando. Tudo isso tem um custo, mas o Senhor vai prover de uma forma ou outra. Deus não precisa do nosso dinheiro. O que realmente precisa é do nosso coração, da nossa paixão. E nós estamos num propósito com relação à reforma do anexo e a outras melhorias que nós precisamos fazer. Antes da pandemia a gente tinha uma missão, que é esse teto. Esse teto nada mais, nada menos, custa aproximadamente, antes, 28 mil reais. Para nossa segurança, para que seja anti-chama. Mudou tudo mais, se apertamos, teve a pandemia, beleza, e nós temos visto outras prioridades também. E o Sérgio lançou o mês passado, né, Sérgio? Essa questão da oferta específica para o templo, para o anexo. E nós começamos a reforma, começamos a trabalhar lá, mas tem muita coisa a fazer. Eu queria desafiar vocês, nesse final do ano, a fazer algo, um impulso a mais, né? E isso eu vou me alinhar com a Alessandra, em meio a tudo que nós estamos vivendo. Como o Sérgio também me compartilhou algo, que eu não vou expor aqui, de dar esse passo a mais, de entender que essa casa é tua, de entender que essa cadeira é sua. Foi o que Amaro falou. Lembra que o Amaro falou aqui? Gente, esse lugar aqui é teu, esse lugar aqui é meu. Então quando você for ofertar, entenda que você está investindo em você, e não simplesmente numa estrutura. Amém? Então esse é o meu clamor, essa é a minha missão: transformar teu coração apaixonado por essa obra, não porque é nossa, mas porque ela é do Senhor. Amém? Vou estar orando então nesse tempo, que você possa estar colocando diante do Senhor, e faça prova ao Senhor. Ele te desafia a fazer isso. Amém? Então nós temos várias formas de ofertar: através do nosso gasofilácio, que está lá atrás, não está sendo muito utilizado ultimamente, mas se quiser trazer um malote, a gente abre e joga dentro. Também temos através da maquininha e através do Pix, que é o CNPJ da igreja. Observando que teve uma alteração ali na agência e na conta da igreja, mas o Pix continua o mesmo. Amém? Então eu queria estar orando, abençoando vocês para esse tempo. Papai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelo aquilo que o Senhor tem nos ensinado como igreja, pela maturidade que o Senhor tem nos levado. Entendemos esse tempo aqui como um tempo de celebração, de alegria. Não fazemos por obrigação ou porque estamos sendo oprimidos por uma cultura religiosa. Não estamos atrás de dinheiro, não estamos atrás de riqueza. Como diz a canção, eu não fui levantado para encher o bolso de dinheiro. Tudo que eu tenho é teu, Pai. Minha casa é tua, meu carro é teu, minha vida é tua. E você sabe o quanto isso é verdade. Então por isso, Deus, que esse nível de revelação e paixão possa entrar no coração dos meus irmãos, e cada vez mais intenso no meu coração, e que cada oferta expresse uma reação de paixão. Que os meus olhos, quando for ofertar, declarem paixão pela tua obra, pelo teu reino, e que o Senhor possa abrir, Pai, realmente as portas para a prosperidade. Mas se for para ter dinheiro, para não investir no teu reino, eu não quero dinheiro, Pai. Eu não quero dinheiro. Nós não queremos cair num mar de vaidade, Pai. Tudo que nós temos é teu. É a nossa declaração nessa oferta no dia de hoje. Nosso coração não irá descansar até nós vermos todo o propósito cumprido nessa casa, no tempo que o Senhor tem para nós aqui. Honraremos o Senhor aqui na preparação de um novo lugar amanhã. Em nome de Jesus, nós deixaremos essa casa intocável para a próxima igreja que se levantará nesse lugar, Pai. Esse é o nosso clamor.
prepararemos esse lugar para a próxima geração, como Davi fez. Nosso tempo aqui é passageiro, estamos de passagem, e futuramente o Senhor nos dará uma casa linda, grande, maravilhosa, em nome de Jesus, Pai. Receba a nossa adoração através das nossas ofertas e dízimos, em nome de Jesus. Aleluia. Fique à vontade, gente, para fazer esse momento. Na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável pela oportunidade que temos de entregar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, honrar o Teu nome com tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Que continue sendo algo que ferva os nossos corações, Deus, que aqueça os nossos corações, como der falou, em nome de Jesus. Amém? Amém. Fique de pé, querido, para nós cearmos juntos. Pegue sua ceia. Alguém não pegou a ceia? Levanta a mão rapidinho, que daí a gente já... Todo mundo com a ceia? Aqui, tem uma pessoa aqui, gente. Desses, aqui na frente. Glória a Deus. Queridos, quando o Senhor Jesus, Ele esteve com seus discípulos no último momento, né? E teve a ceia com os seus discípulos naquele último momento. Uma das coisas que mais nos encanta, ou que nos chama atenção, fora tudo que aconteceu, mas o que chama atenção é o partilhou. Ele pegou do pão, ele partiu o pão e deu aos seus discípulos. Depois ele tomou do suco de uva, do vinho, e ele partilhou com os seus discípulos. E isso nos chama atenção porque ontem nós vivemos uma noite sensacional. Quem estava aí? O Dé já perguntou, mas gente, que noite! Foi um tempo especial para a nossa igreja. Acho que é um novo mover que o Senhor está trazendo para as nossas vidas. E o que demais aconteceu foi um partilhar. Foi poder se alegrar com a liderança, foi poder se alegrar uns com os outros, foi poder ter o contato entre células, né? Pessoas que necessariamente a gente não tem muito contato, de repente a gente bateu um papo muito legal, conheceu um pouco mais. Então, esse período de ceia, esse momento de ceia, eu queria fazer nesse mesmo formato. Eu queria pedir para você sair do seu lugar e encontrar alguém para você partilhar a sua ceia. Não faça com a sua família nesse momento, tá bom? Pode se mexer, pode andar mesmo, gente. Isso. Aí você põe um pé direito, depois o esquerdo, aí você vai andando. É isso aí. Eu tenho vergonha, Júnior, não tem problema. Mas eu quero convidar você a partilhar. E o que nós estamos partilhando com isso, queridos? Nós estamos partilhando a salvação de Cristo. Amém? Você está partilhando com o seu irmão a salvação de Cristo. Amém? Amém? Amém. O Senhor Jesus pegou o pão, e você pode pegar o seu pão, partiu e disse: esse é o meu corpo partido por vocês. As dores, a enfermidade, tudo aquilo que aflige vocês está sendo partido nesse momento através do meu corpo. E eu quero entregar para vocês esse meu corpo. Agora você pode comer do corpo de Cristo. Então o Senhor Jesus pegou do suco de uva, do vinho e falou: esse é o meu sangue vertido por vocês. Seus pecados serão perdoados, e esse sangue lava vocês e os deixa mais brancos que a neve. E agora você pode tomar do suco de uva, do vinho.
Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido. Diga a terra! A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Diga pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia, nós te agradecemos pelo sacrifício na cruz, Jesus, e queremos rememorar, relembrar isso até o dia que o Senhor prometeu, que a ceia será com o Senhor, a sua mesa. Nós aguardamos esse dia, aguardamos esse momento, e até lá lembraremos do que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, querido, glória a Deus, aleluia, aleluias. Você pode sentar, glória a Deus, amém. A gente tem vindo aí de 2 domingos, esse é o 3º domingo de uma série de pregações que nós estamos fazendo, que foi intitulado Recompensa da Honra. Está ligado ao livro, né, desse mesmo nome, A Recompensa da Honra, do John Bevere. Se você quiser também adquirir esse livro, ele tem lá na loja, na Mi Store. Na verdade, acho que acabou, vai chegar para a semana que vem, se não me engano. Ludo não tá, é isso, né, Lu? Então, beleza. Então, vai ter o livro lá para você também poder adquirir, comprar e ler ele inteiro. Eu quero fazer um resumão do que a gente tem falado até aqui, bem rapidinho mesmo, para a gente poder continuar. Eu vou falar vários textos bíblicos e eu vou falar para o seguinte: se você quiser abrir, não tem problema, mas eu vou lendo eles porque são vários, para a gente não perder muito tempo. Não que ler a Bíblia é uma perda de tempo, mas eu vou ler aqui para você, então você presta atenção e anota os versículos, acho que é o mais importante, para depois você poder ler na sua casa, no seu tempo com Deus, poder refletir sobre essa palavra, tá bom? 2 João 8 diz o seguinte: tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. E quando nós entendemos aqui, então, é que João está falando sobre nós não perdermos aquilo que nós já temos conquistado, já temos recebido como recompensa. E nós podemos receber essa recompensa voltado para a honra, né? Nós podemos receber ela de 3 formas. Ou a gente recebe uma recompensa completa, ou uma parcial, ou a gente não recebe nenhuma recompensa. São as 3 possibilidades que a gente pode receber a recompensa com relação à honra. E tudo tem a ver com a honra. O quanto você está disposto a honrar, o quanto eu estou disposto a honrar. Quem não deu, ou deu pouca honra a Jesus, por exemplo, recebeu de forma parcial. Nós temos a história de Jesus, em alguns momentos, não conseguindo fazer tudo aquilo que ele podia fazer, mas não porque ele não tinha poder para isso, e sim porque o ambiente não estava propício, porque não havia honra a ele ao nível de receber a recompensa completa daquilo que poderia ser feito. Em outros momentos, a gente falou também, o pastor Valdir falou, de um homem coxo que foi colocado de um telhado para baixo. E ali houve uma não só cura, mas uma salvação de muitas vidas que estavam vendo aquilo acontecer.
Mateus 10, 40 a 42 diz o seguinte: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa que um profeta. E quem acolhe um justo por causa da sua justiça, recebe uma recompensa igual a dele. Se alguém der um copo de água fria que seja ao menor dos meus seguidores, certamente não perderá a sua recompensa. E nesse texto, Jesus está trazendo, a gente pode traduzir ou colocar uma outra palavra no lugar de receber, a gente pode colocar de quem honra. Então, quem honra vocês, honra a mim. Jesus está dizendo isso. E quem honra a mim, honra ao Pai que me enviou. E aí ele começa a falar sobre 3 níveis de pessoas que nós vamos honrar. Primeiro ele fala do profeta, e o profeta a gente entende como a liderança superior, ou seja, acima de mim. Quando ele fala do justo, ele fala dos pares, ou seja, eu e você, né? Como mesmo nível espiritual, vamos dizer assim. E por último ele fala dos pequeninos. E aqui ele está falando inclusive de uma necessidade básica. E a gente entende então que Jesus está falando dos 3 níveis de pessoas que nós vamos viver e conviver, mas que nenhuma delas pode deixar de ser honrada. Eu preciso honrar os profetas, eu preciso honrar os justos e eu preciso honrar também os pequeninos. Então, a gente às vezes fica com essa ideia de que eu tenho que honrar aquele que está acima de mim. E é verdade, a gente está falando sobre isso, falamos semana passada, vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas os meus pares também precisam ser honrados e aqueles que estão abaixo de mim também. E aí a gente precisa entender que a honra ela é muito mais profunda do que isso. O que quer dizer honra? Honra é valorizar, que tem peso, precioso, respeitoso. A gente tem vários adjetivos, mas trazendo um resumo, honra quer dizer isso. E quando nós dizemos que nós honramos, mas nós nos recusamos a alguma autoridade, tratando de forma diferente o que significa honra, ou não só autoridade, mas quando nós nos recusamos a tratar qualquer pessoa, como eu falei, nos 3 níveis, com base nessas palavras que eu falei, valorizar, ter como precioso, como respeitoso, nós estamos nos enganando, porque a gente não está agindo com honra, a gente está agindo de uma forma diferente. Romanos 13, 1, 2 fala o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra Deus, contra o Deus que a instituiu, e será punido. Aqui Paulo escrevendo aos Romanos. E quais são essas autoridades que nós entendemos que Deus institui? Nós temos 4 grupos de autoridades, ainda agora falando dos profetas, do nível 1 ali que a gente colocou, tá? Nós temos a autoridade civil, que são os nossos governantes, e nós falamos sobre eles na semana passada. Nós temos a autoridade social, que são os nossos chefes, professores, né, dentro daquilo que nós vivemos na nossa sociedade. Nós temos a autoridade doméstica ou familiar, que são os maridos para as esposas e os pais para os filhos. Então nós estamos falando aqui do nível de autoridade. E também a autoridade da igreja, que são pastores e líderes. Nós vamos falar hoje, queridos, dos outros 3 grupos que nós temos dentro desse grupo de autoridade. Semana passada nós falamos do civil, o Levi trouxe aqui uma palavra que foi extremamente preciosa nos momentos que nós estamos vivendo. Se você não viu, não conseguiu vir no culto, não assistiu, eu aconselho você a entrar ali no YouTube, inclusive veja a palavra do pastor Valdeir também, para você poder entender todo o contexto que nós estamos trazendo. É importante a gente entender algo quando nós lemos a Bíblia, tá? Ou você lê o que você crê, ou você crê no que você lê. O que você está querendo dizer com isso, Júnior? Você pode ler aquilo que você acredita ser o que você está lendo, ou você pode crer no que você está lendo. Quando nós entendemos, quando Paulo fala ali que toda a autoridade foi instituída por Deus, você pode crer que toda a autoridade foi instituída por Deus, ou você pode criar um monte de caraminhola na tua cabeça achando que Deus é injusto porque Ele cria autoridades ruins também. Alguém fica com esse pensamento às vezes? Ou só eu? O importante, querida, é que se nós lemos Romanos como a gente leu aqui agora, a Bíblia diz que toda autoridade foi instituída por Deus. Mas em nenhum momento a Bíblia fala que a autoridade ela é guiada por Deus.
E é por isso que nós temos autoridades que não são boas para nós, nem para a sociedade, nem para ninguém. Então, quando nós entendemos que ele instituiu, não quer dizer que ele instituiu e ele guia essas pessoas. Porque daí a questão de Deus guiar é uma escolha minha e sua. Concorda comigo ou não? Você escolhe ser guiado por Deus ou não, assim como a autoridade, ela pode escolher ser guiada ou não por Deus. Então, para a gente não ficar criando caraminhola na cabeça, sim, existem autoridades que não são legais, ok? Isso é fato. Mas não porque Deus é ruim e está fazendo com que eles sejam ruins. E sim porque ele instituiu, mas não é ele que guia todas as pessoas, porque guiados somos quando nós queremos ser guiados. E honrar a autoridade é bíblico. E obedecer somente quando a Bíblia não é contra. Aqui eu estou fazendo um resumo ainda, tá, gente? Honrar e obedecer são coisas diferentes, ok? Honrar o governo, por exemplo, como o Levi falou na semana passada, honrar é você ter como precioso, algo importante, algo que você preza. Esse é o foco da honra. Agora, se de alguma forma o governo se posicionar contrário a algo que a Bíblia nos traz como um mandamento, como um princípio, eu não sou obrigado a obedecer o mandamento do governo se ele vai contra aquilo que é princípio bíblico. Porque aí a gente, se for numa hierarquia, a gente está colocando Deus em primeiro lugar, e nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, então nós precisamos entender que a gente precisa ir nesse lado. Deu para entender? Está tranquilo? Tranquilo não está, mas deu para entender. João 13:20. Eu lhes digo a verdade, quem recebe aquele que envio, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. 1 Samuel 2:30. É o princípio da honra. Portanto, assim declara o Senhor Deus de Israel: prometi que membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor: isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. João está falando que quem honra a mim honra o Pai, ou quem honra quem eu enviei honra a mim. E aqui em 1 Samuel, nós entendemos que se você honra, você será honrado, mas se você despreza, você será desprezado. Muito leve todo o começo e o resumo que nós temos com relação à recompensa da honra. E eu vou fazer minhas palavras do Levi. Quando eu fui ver qual era o tema que eu ia falar, eu fiquei muito tranquilo. Eu cheguei a falar para a Sabrina. Eu estava feliz que eu ia falar sobre isso. E essa madrugada eu mudei de ideia. E eu queria que o Levi pregasse no meu lugar, já que a gente tinha trocado aí no caso. Mas semana passada também não ia ser legal. Então, eu quero compartilhar com vocês, e eu quero dizer algo, gente, do fundo do meu coração. Que o Senhor fale com você, e que você não ouça o Júnior falando nesse lugar. Para que em nenhum momento o diabo possa pegar essa palavra, roubar e distorcer, e você não receba aquilo que você pode receber, assim como eu recebi. Porque, queridos, ontem o Valdeir falou algo na festa das células, eu achei sensacional. A minha diferença para você é nenhuma. É zero. Somos todos iguais aqui porque eu tenho autoridades acima de mim. Eu sou pastor nessa casa, dou glórias a Deus por isso, mas eu não sou mais importante do que qualquer um dos membros dessa casa, e tenho autoridade sobre mim, abaixo de mim, junto comigo, e a gente vai lidando com todas os níveis aí que a gente precisa lidar. Nós vamos começar falando sobre a autoridade social, que são os nossos professores, os nossos chefes. Um assunto super legal de falar, super tranquilo. A gente vai sair daqui comemorando por saber que a gente está fazendo quase tudo errado na nossa vida. 1 Timóteo 6:1 diz o seguinte: os escravos devem ter todo o respeito por seus senhores, para não envergonharem o nome de Deus e seus ensinamentos. Eu não preciso respeitar o meu chefe porque ele é meu chefe. Eu preciso respeitar o meu chefe porque se eu não respeitar, eu estou envergonhando o evangelho de Cristo. É isso que Paulo está falando aqui na carta para Timóteo. Para que o nome de Deus e o evangelho não sejam envergonhados, a NVI traz o termo blasfemados. E o que quer dizer blasfêmia? Blasfêmia, gente, tem a ver com ter como baixa estima alguém ou algo. Então, quando eu digo que eu estou blasfemando o reino de Deus, eu estou querendo dizer que ele não é tão importante quanto nós sabemos ou pensamos que ele é. E isso faz com que o mundo trate o reino de Deus com desrespeito.
Queridos, o mundo trata o reino de Deus com desrespeito, não porque é o mundo simplesmente, mas porque eu e você não cumprimos o nosso papel de embaixadores do reino no mundo. Porque nós, dentro do nosso trabalho, da nossa escola, nós não respeitamos as autoridades que Deus instituiu para nós naquele lugar. E se eu não respeito essa instituição ou essas lideranças instituídas por Deus, eu envergonho o Evangelho. E se eu envergonho o Evangelho, as pessoas ao meu redor não vão querer o Evangelho. E aí a gente fica pensando, e aí posta na rede social doidado, né? Estão querendo tirar as Bíblias das escolas e das bibliotecas. E estão querendo fazer com que a teoria do criacionismo seja abolida de todos os livros, que ninguém ensine isso, nem escola que seja de cunho cristão, isso tem que ser abolido e tudo mais. Mas por que o mundo está se movendo dessa forma? O que eu e você estamos fazendo de diferente para que as pessoas não sintam falta da Bíblia, ou não sintam falta da verdade do criacionismo? O que está fazendo de diferente? O que tem de diferente? Aí vai um monte de bitolado e começa a bater boca na escola, bater boca no trabalho. Mas depois, no domingo, como a gente brinca, né? Aí está aqui com a mãozinha erguida, louvando a Deus. Mas, queridos, a honra ela está em todos os níveis. E se eu não estiver fazendo em um lugar, é parcial o negócio. Não é inteiro, não é integral. Eu quero que você pare para pensar, se não for você já trabalhou com cristãos na sua empresa, ou nas empresas que você já trabalhou? Eu quero que você rememore qual é o exemplo que esses cristãos traziam no lugar onde você trabalhava. Agora eu quero que você pense o exemplo que você dá no seu local de trabalho. E eu estou falando isso, queridos, porque eu estou me envolvendo nessa. Antes de ser pastor, eu trabalhei no meio secular. E nós temos, inclusive, pastor Levi, pastora Fer, são pastores da nossa casa, mas trabalham no meio secular. Eu já trabalhei com pastores, inclusive, dentro da empresa que eu trabalhava na NET, na época, né? E a gente tem realmente muita coisa boa, gente. Eu não estou querendo trazer acusação para ninguém, não, mas eu estou querendo fazer a gente pensar qual é o nosso posicionamento dentro das nossas empresas, entendendo que nós temos chefia, que eles precisam ser honrados, independente de serem quem são, ou fazerem o que fazem. Eu não posso fazer igual, eu não posso ser igual ao que está acontecendo. Tito 2, 9 e 10 fala assim, ó: quanto aos escravos, devem sempre obedecer a seu senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões, nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim, tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, o nosso Salvador. Tornar-se atraente. Eu e você precisamos tornar-nos atraente para as pessoas. Não é o atraente bonitão. Se precisar ser bonitão, fala com o Ed, como o Serginho já falou ontem à noite. Procura o Ed lá e ele ajuda você. Mas a atraência do Evangelho. As pessoas precisam olhar para a gente e sentir vontade de ser igual. Bonitão igual. Fazer um negócio que fizeram ontem, olha para o irmão do seu lado e fala assim, você é lindo. Eu não vou falar para você falar que você é atraente, porque daí se tiver um irmão aí do lado que não é marido e mulher, fica feio. Então é só lindo mesmo, né? Ah, obrigado, meu amor. Mas é um atraente, queridos, pelo Evangelho. Outra tradução diz, no lugar ali de se tornarão atraentes, ele usa o termo se tornarão ornamento. Ornamento é um esqueci o que é. É um enfeite. Obrigado, amor. Mas a tradução de ornamento, presta atenção, querido, também pode ser traduzido como fonte de honra. Sermos fonte de honra para o Evangelho. Sermos fonte de honra para o reino. Esse mover precisa estar ardendo no nosso coração. E como é que, afinal de contas, a gente faz o reino ser atraente? Eu quero te perguntar. Você conhece o presidente da República ou não? O que você pode me falar sobre o presidente da República? Vai lá. O agora, tá, gente? Antes que a gente crie algum clima aqui, para falar do de agora. Como que é o nome dele? Você sabe o nome dele? Pode falar. Sem medo, gente. Ninguém vai ser preso aqui. Fica tranquilo. Jair Bolsonaro, muito bem. Ele é casado? Ele é casado. Tem filho ou não? Sim. É mais novo, mais velho? Você conhece, né? Agora eu quero perguntar outra coisa. Você conhece a sua mãe?
Sim, eu não vou perguntar no geral, porque senão nós vamos ter... Vou fazer assim, eu vou contar até 3, você fala o nome da tua mãe pelo menos, tá bom? 1, 2, 3. Lindo, ó, maravilhoso. Temos aqui Maria, com certeza umas 3 aqui pelo menos. Mas a mãe você conhece bem mais, né? A minha mãe, inclusive, eu conheço muito, muito, porque inclusive sou bem parecido com ela. Muito mesmo. Então eu conheço bem, conheço bastante. Eu não sei só se ela é velha ou não, se ela tem filho ou não, mas eu sei onde ela nasceu, eu sei o nome da mãe e do pai dela, coisa que, por exemplo, eu não sei do Jair Bolsonaro. Eu sei onde ela mora. Hoje eu sei onde ele também mora, porque é lá em Brasília, mas nunca fui. Na casa da minha mãe eu vou. Se eu for na casa dele, por exemplo, eu não vou poder abrir a geladeira ali. Na minha mãe eu posso chegar lá e fazer o que eu quiser, porque é a casa da minha mãe. Eu posso sentar no sofá, posso tirar o tênis, eu posso fazer, porque eu conheço muito bem a minha mãe. Ok? Agora, eu te pergunto o seguinte: quem é Jesus? Você conhece Jesus? Quem é Jesus? Morreu na cruz, bênção, filho de Deus. Agora a pergunta é, você conhece Jesus como você conhece o presidente, ou você conhece Jesus como você conhece a sua mãe? E honra tem a ver com se tornar atraente. Para eu ser atraente, eu preciso conhecer bastante. Para eu conhecer bastante, eu preciso conviver. E eu só conheço Jesus como eu conheço a minha mãe, se eu conviver tanto com ele quanto eu convivo com a minha mãe. Porque se o nível for de conhecer o presidente, eu vou continuar no mesmo lugar que eu estou. E eu vou falar uma coisa aqui, gente. Não existe nenhum limite para nível de relacionamento com Jesus. Porque se o cara é onipresente, onipotente e onisciente, isso estou falando que em qualquer lugar. Se ele é infinito, se ele existe desde sempre e vai existir para sempre, se ele não tem início e fim, ou se ele é o próprio início e fim, isso quer dizer, querido, que não existe nível suficiente de relacionamento ao ponto de eu dizer que eu já conheço ele de forma clara e suficiente. Para mim já está bom. Mas eu posso decidir que para mim está bom também. Posso. E aí eu fico no nível do presidente Jair Bolsonaro, não vou para o nível da minha mãe. E aí eu não vou ser tão atraente como eu poderia ser. Concordo? Certo. Então, como a gente pode honrar? Nós podemos honrar valorizando, tratando como precioso algo ou alguém. Fazer bem pelo empregador, pelo professor, fazer o bem para ele. E aqui, gente, eu estou querendo dizer algo bem claro. Não existe nenhuma condicional para você honrar. Para você honrar o seu chefe, o seu professor, ou seja lá o que você vive, nesse sentido. Efésios 6, 5-8 diz assim, ó, escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade como serviriam a Cristo. Procurem agradá-los sempre e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não a homens. Lembrem-se de que o Senhor recompensará de novo aqui, cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos, quer sejamos livres. Servir como servem a Cristo. Nunca que ninguém, só eu fiz isso, de estar não fazendo nada até o chefe aparecer pela porta e... Só eu estava mexendo em alguma coisa que não era para estar mexendo, celular, vendo alguma coisa, e de repente voltei ali rapidinho para o computador. Agora, se nós tratamos dessa forma, querido, nossa tratativa com Cristo é a mesma. E esse é o ponto que a gente precisa entender. Servir ao nosso empregador, servir o nosso Senhor, né? Agora estou falando do terreno mesmo, como aqui Paulo está falando. Com essa verdade, entendendo que é para como se fosse Cristo, é o mesmo nível que eu posso fazer. Nós passamos então, quando nós entendemos esse lugar, queridos, de escravos para servos. E tem uma diferença entre escravo e servo. Escravo faz o mínimo requerido. O servo faz o máximo potencial. O escravo, ele tem que fazer. O servo, ele precisa fazer. O servo, ele procura oportunidades ao invés de esperar por ordens. Do escravo, você toma. O servo, ele dá. Se o chefe está sendo injusto, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: haja e não reaja para aquilo que está acontecendo. Porque o servo, ele age, o escravo reage.
Provérbios 3, 3 e 4 diz o seguinte: não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-as ao redor do pescoço e escreva-as no fundo do coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Aqui vem o seguinte, querido: se o seu chefe não olhar dessa forma, mesmo você honrando ele, se o seu chefe não consegue ser legal com você, mesmo você honrando ele, o que Provérbios está dizendo é: não permita que a bondade e a lealdade os abandonem. Você não pode deixar de ser bondoso nem leal ao seu chefe porque ele não é bondoso e leal com você. Eu sei que são palavras bem difíceis o que a gente está ouvindo aqui agora, gente. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas eu creio num segredo nesse lugar, de uma recompensa gigante que a gente nunca experimentou na vida. O Bivir, no livro, ele fala de algo que me chamou muita atenção. Igrejas da África, igrejas da Ásia, onde a honra ela é algo que transborda. Os milagres, gente, é no nível do seguinte, eu vou contar uma rapidinha aqui para você. É no nível de uma menina, uma mulher chegar com um bebê morto no colo. E o pastor orar por esse bebê, e de repente o pastor ele escuta tossir e um choro de bebê. E quando ele escuta, ele vê que a mãe puxa o paninho que estava por cima desse bebê, ela abre, e ela põe de volta e ela começa a chorar. E quando ele viu isso, ele falou assim: mas peraí, ele está vivo, tira o pano do menino, né? E de repente um outro pastor, que era o pastor daquela igreja, ele chega para o Bivir e fala assim: é que você não está entendendo o que está acontecendo aqui. E aí a mãe começa a contar a história. O meu filho nasceu com um olho só. Esse olho aqui era vazado, não tinha o globo ocular. E ele não só ressuscitou, mas ele ganhou um outro olho. E é esse o nível que eles vivem de milagres, porque a honra, gente, transborda, transpira das pessoas. Agora a gente vem para o Ocidente, e o nível de curas que nós temos, eu não estou aqui desmerecendo, mas é o nível de dor de cabeça curada, coluna que se endireita, e glória a Deus por isso, tá, gente? Eu não estou desmerecendo nenhum milagre, não. Mas o nível que nós podemos receber é o completo da honra, da recompensa. Não dá para a gente ficar feliz no parcial. Deu para entender o que a gente está querendo dizer? A gente precisa ser mais profundo nisso. Aqui, eu quero contar uma história com relação à questão do chefe, que o Bivir também conta, que era de um rapaz que vagou na sua empresa uma vaga de vice-presidente. E ele era literalmente o cara para assumir esse lugar. Já era certeza, não tinha nenhuma dúvida. E de repente, quando vão anunciar quem é o vice-presidente novo, é um outro cara. E esse cara fica muito chateado, e ele vai conversar com o pastor dele. Ele chega ao pastor e fala: pastor, estou chateado, quero aqui compartilhar com você. Mas não só porque eu não ganhei a vaga, mas principalmente o motivo que me fez não ganhar a vaga. Eu não ganhei a vaga porque eu sou preto. E eu tenho como provar isso. E eu tenho como provar o nível de entrar na justiça contra a empresa e a gente poder ganhar muita coisa nesse processo. Mas conversando com o pastor, ele chegou ao entendimento e à conclusão do seguinte: a honra vem acima de qualquer coisa. E ele falou: não vou fazer nada, mas vamos orar para que tudo aconteça conforme a vontade de Deus. Ele no dia seguinte chegou na mesa dessa pessoa que assumiu o lugar que era dele e falou assim: olha, eu quero dizer aqui que eu vou ser o melhor funcionário que você vai ter dentro dessa empresa. E a história ali contada, ele fala que o cara até se sentiu meio constrangido, porque o cara também sabia que aquela vaga era dele. Mas ele começa a atuar dessa forma. Meses depois, esse rapaz recebe uma ligação de uma empresa multinacional, na área de seguros, que era a área que ele atuava, fazendo um convite para ele vir trabalhar com eles. E ele, gente, no telefone mesmo fala: olha, obrigado, mas assim, eu estou muito bem aqui, estou muito tranquilo, está muito sossegado, não quero mudar agora, não estou pensando, não, mas vamos conversar, você me dá um almoço para a gente poder ver e a gente alinhar algumas coisas? Não, deixa quieto, vamos passar. No fim da história ele marca o almoço, e no almoço a empresa fala que quer ele para a empresa, e ele fala: não, gente, ó, eu falei que era desnecessário, não vai rolar, não vai acontecer. E a empresa fala o seguinte: então faz o seguinte, vai para casa, conversa com a tua esposa, e você me traz um valor de salário que você quer. O tempo passa, alguns dias, ele vai, ora para Deus, fala com a esposa, e ele não quer sair da empresa que ele está. A empresa que tinha desonrado ele, tá?
E ele chega para a esposa e fala assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 3 vezes o salário que eu tenho hoje, para ser um absurdo, e ele já ganhava bem, porque, você entendeu, né? Ele ia ser vice-presidente da empresa, então o salário dele já não era baixo. Para daí eles falarem, não, então beleza, Deus abençoe, até a próxima, segue a vida. E ele marca então o almoço, e ele escreve numa carta, né, para poder entregar a carta para a pessoa ali. E quando eles falam, e aí, pensou, orou, conversou e tal? Não, conversei, a gente tem... E quando ele vai tirar a cartinha com o valor que ele tinha pensado, o cara da empresa vira e fala assim, não, eu não quero nem saber quanto você quer me oferecer. Eu já vou dizer qual é a nossa oferta. E se não for suficiente para você, você me diz. E o valor, queridos, era de 4 vezes o salário dele. E ele ficou atônito, ele ficou parado, travado. E o cara da empresa achou que, como ele estava travado, ele não estava gostando. E o cara começou, não, peraí, você não gostou? Então a gente pode dar também um benefício aqui, aumentar não sei o quê, a gente pode mexer aqui, assim por diante, o negócio vai rodando, vai acontecendo. E ele não tem resposta, ele fala, cara, eu sou crente, eu vou para minha casa e vou orar, porque eu vou falar com a minha esposa, vamos ver o que vai dar. E ele chega em casa e ele conta para a esposa. Moral da história, para a gente resumir, terminar tudo isso aqui, ele está nessa, não sei se é agora, né? O vídeo, pelo menos na época, sim. Mas trabalha nessa empresa, tem 4 vezes seu salário, tem mais benefícios. Mas por que eu estou contando essa história, gente? Ele honrou o lugar que não foi honroso com ele. E Deus trouxe para ele uma oportunidade de um outro lugar em que não foi só honrado, mas recebeu a recompensa completa da honra. Autoridades sociais, que são essas que nós falamos. Tranquilo, gente? Do check de 10 itens, estamos no nível o quê? 2,10? 4,10? 0,10? Se alguém me falar 10,10, pelo amor de Deus, vem aqui e assume esse lugar agora. Glória a Deus. Falamos da autoridade social, vamos falar então agora da autoridade doméstica. Outro assunto super fácil de falar, super legal de compartilhar, né? Pais com filhos, marido com esposa, um relacionamento, né? Efésios 6, 2, 3 diz o seguinte, honre o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. De novo, honrar é estimar, respeitar, ter em alta consideração. E quando Paulo está falando aqui, ele está na verdade transcrevendo o que foi falado para Moisés. E então o que eu estou falando aqui é que é estimar teu pai e tua mãe, respeitar teu pai e tua mãe, ter em alta consideração teu pai e tua mãe. E isso, gente, olha que engraçado, não é exclusivo para crianças e adolescentes. Depois que você casou, você também pode e precisa continuar honrando seu pai e sua mãe. Você acredita nisso? Você achou que você ia se livrar do teu pai e da tua mãe quando você se casou? Não rola, não acontece. Porque a honra não tem limitação de tempo aqui também. Quando Moisés trouxe os 10 mandamentos, não havia uma condição na pedra escrita de que você pode honrar até que você case. Depois que você casou, aí você pode fazer o que você quiser da sua vida com relação ao teu pai e tua mãe, até brigar com eles todo dia se quiser. E aqui é importante a gente entender o seguinte, gente, honrar aqui o pai e a mãe, essa honra, ela não é um pedido, não é um princípio, é uma ordem, é um mandamento, um dos 10 inclusive. E é o único que vem acompanhado de uma promessa, ou de uma recompensa. E por que nós devemos guardar então os mandamentos? Mateus 5,19 diz, portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. João 14:21 fala, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então nós guardamos os nossos mandamentos, querido, para demonstrarmos o amor que temos pelo Pai, pelo nosso Deus, e também porque nós seremos considerados como uma recompensa grandes dentro do reino dos céus. Agora, se nós tratamos os pais de forma regular, de forma ríspida, com reclamação, demora para ajudar, ou desrespeitoso, né, de alguma forma, a gente está indo contra essa honra que é devida.
E aqui o Bivir ele fala algo que eu acho muito interessante. Ele fala assim: nós temos sim problema em vídeos e filmes que tem cenas pornográficas, certo? A gente tem hoje uma realidade que é muito... Você assiste na sessão da tarde coisa que é imprópria, né? Lagoa Azul que o diga. Na minha época de adolescente pecador pervertido, eu gostava muito de assistir esse filme. E era a sessão da tarde, minha gente. Agora, eu posso dizer para vocês que tão ruim quanto essas cenas, esses filmes, são filmes, por exemplo, em que os filhos estão desrespeitando os pais. Porque, de alguma forma, eu não estou ensinando sexo, mas eu estou ensinando uma desonra para os meus filhos. Porque cada vez mais você vai vendo esse tipo de coisa na TV, e cada vez mais, querido, isso vai sendo incutido na cabeça de todo mundo. Não só dos filhos, mas dos pais entenderem que isso também é normal da idade, ou da época, ou do que está sendo vivido. E aí não se corrige mais, não se traz mais a realidade, a verdade para as pessoas, para as crianças, para os adolescentes. E aí cresce revoltado, rebelde. E aí ele não vai ser só desonroso com o pai e com a mãe. Ele vai crescer desonroso em tudo que ele estiver fazendo. No trabalho ele vai ser o cara que vai reclamar, como a gente falou. Na escola ele vai ser o cara que a professora chama toda semana. E aí tem aquele pai e aquela mãe que ao invés de chamar a atenção do seu filho, porque a professora está sinalizando algo, bate boca com a professora. Porque daí, como viu nos vídeos, isso já está incutido que é normal, vai levar dessa forma e vai falar que a professora que está errada, porque é o filho dele que está certo. E essa desonra ela só vai crescendo e só vai multiplicando, queridos. Deuteronômio 27:16 diz o seguinte, e presta atenção nessa palavrinha leve, que começa o versículo: maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. E ele termina dizendo assim, ó, e todo o povo dirá amém. E amém quer dizer que assim seja. Maldito. E quando a gente lê maldito, a gente pensa, maldito é quem rouba, quem mata. Também, se você for ler, inclusive lá em Deuteronômio, tem vários outros malditos que aparecem ali. Mas comparado a quem rouba, quem mata, Moisés está dizendo aqui que também é maldito aquele que despreza o seu pai e a sua mãe. É no mesmo nível. Aí aqui, a gente então o que então é desonra? Se a gente está estudando muito o que é honra, né? O que é desonra? Desonra é tratar como comum, como ordinário, como inferior. Se eu tratar o meu pai e a minha mãe como algo comum, eu já estou desonrando eles. Se eu tratar o meu pai e minha mãe como algo ordinário, normal, como se fosse meu par, eu já estou sendo desonroso. Nem meu par eu posso tratar dessa forma, mas quanto mais meu pai e minha mãe. E aqui eu quero trazer um exemplo de Cã, filho de Noé. Ele é o filho mais novo. Noé, todo mundo sabe a historinha, né? Arca, chuva, bichinho, encheu a terra, matou todo mundo, família ficou viva, desceu da arca. Deus falou que ele era legal, a família era legal, todo mundo era legal, mas num momento, Noé acaba escorregando, enche a cara, tá bebaço. E como tá bebaço, não sabe o que está fazendo, tira a roupa e fica como veio ao mundo. Lembrando seu vô Adão lá, seu parente Adão. E o que acontece, querido, é que ele está dentro da tenda, sem roupa. E sabe o que acontece? Cã entra na tenda e vê ele pelado, e aí Cã ri dele, e sai da tenda rindo da cara dele, contando para todo mundo que está lá fora que o pai estava bêbado e estava sem roupa. Os irmãos de Cã, sem Jafé está certo isso, eles se sentem constrangidos, e a primeira atitude que eles têm é pegar uma capa e cobrir o pai, para que a vergonha não seja exposta para todo mundo. Exatamente, cobrir as costas. Obrigado, Dé, isso aí. Eles foram de costas para não ver o pai nu, exatamente, é isso aí. No nível de honra que tinha. Moral da história. Cã dá origem ao povo cananeu. E o povo cananeu lá na frente é destruído pelo povo de Deus. Destruído, aniquilado, zerado. Maldição sobre Cã porque desrespeitou o seu pai. Porque não foi honroso com o seu pai. Efésios 6, 2, 3, a gente já leu. E aqui eu quero que você entenda o seguinte: a recompensa, quando nós honramos pai e mãe, ela vem dobrada. Porque ali em Efésios diz o seguinte: você tem que honrar o seu pai para que você vá bem em tudo que você fizer e seus dias na terra se prolonguem. Então a recompensa por honrar pai e mãe não é só para que você seja próspero,
mas é que para você seja próspero vivendo muito tempo na terra. E também não é só viver muito tempo na terra, mas é viver muito tempo na terra sendo próspero. As duas coisas estão conectadas. Quando eu honro meu pai e minha mãe, querido, a recompensa, o resultado dessa honra é ser próspero. E aqui eu não estou falando só financeiramente, eu estou falando de vida. Próspero nos relacionamentos, próspero nos negócios, próspero no relacionamento com Deus. Porque, inclusive, aqui a gente pode ter certeza, eu creio que vocês vão concordar comigo, mas o meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe, ele influencia diretamente o meu relacionamento com Deus. Quanto mais honroso eu sou com os meus pais, é fato que eu vou ser honroso com Deus e o meu relacionamento com Ele vai ser profundo. Efésios 5, 22, Gênesis 25, 21 diz o seguinte, conta a história lá de Isaac, Isaac filho de Abraão, que recebe a mesma promessa do pai de ter uma multidão de filhos, de ser realmente pai de nações. Ele se casa com Rebeca, porém Rebeca é estéril. E aqui nesse versículo 25, 21 de Gênesis, Isaac vai para Deus e fala: Deus, você me prometeu filhos, você me prometeu nações, então você vai ter que dar um jeito e vai ter que abrir o ventre de Rebeca, porque não tem outro jeito de eu ser pai. E Deus ouve o clamor de Isaac, porque havia uma promessa, e o clamor foi feito, a promessa se cumpre, e Rebeca engravida de Esaú e Jacó. 2 filhos de uma vez só, inclusive. O que eu estou querendo dizer com essa história, gente, é que se existe uma promessa que vem dos céus, e a minha boca se conecta a essa promessa, acontece. Nenhuma promessa bíblica ela é automática, não dá para você ficar sentado esperando as promessas acontecerem na sua vida. Você precisa se movimentar junto com ela. Se ela veio de cima, você traz de baixo, ela se junta e vira um Hadouken lá, um Oriugen, seja lá o que for. E as pessoas são alcançadas através disso. A promessa se cumpre na sua vida. Isaac simplesmente foi para Deus e falou: Deus, você me prometeu. E eu estou te honrando, estou honrando tua promessa, porque eu estou indo, mesmo sendo estéril, eu estou casando com essa mulher. Então cumpre a sua promessa e faz alguma coisa. Agora, não somente pais e filhos, mas existe outra liderança, outra autoridade dentro da casa que é homem e mulher. Efésios 5, 22 e 24 diz o seguinte: vocês, esposas, devem ser submissas à orientação de seus maridos, do mesmo modo como se submetem ao Senhor, porque o marido lidera a esposa da mesma maneira como Cristo lidera o seu corpo, do qual ele é o Salvador. 1 Pedro 3, 1, 2. Esposas, sujeitem-se aos seus maridos, porque assim eles serão ganhos, sem palavras, mas pelo comportamento respeitoso e puro de vocês, observando a vida piedosa e honesta de vocês. O que Paulo e Pedro estão falando aqui é um lugar de segurança em Deus. Mulheres, olhem para mim, por favor. Não é em causa própria que eu estou dizendo isso, porque não sou eu que estou falando, inclusive. Mas existe uma promessa do Senhor. E aqui a mesma regra, a mesma ideia de que Ele institui, mas não é Ele que guia todos. Nós sabemos que tem sim mulheres nesse lugar que podem viver ou terem vivido coisas muito complicadas pelo fato do esposo, do marido, não ser guiado pelo Senhor. Mas o que a Bíblia está dizendo é: se mantenha firme na honra para com Ele. Presta muita atenção, mulher. Eu não estou falando que você tem que aguentar agressão, até porque se eu estiver falando isso, eu vou estar sendo contra a nossa própria igreja, que tem um ministério que fala sobre isso. Agora, vai ter coisas que Ele vai conduzir e que você vai precisar entender e respeitar, porque você está abaixo dele no nível de autoridade. E você precisa ter a confiança de que são os seus comportamentos que vão fazer com que isso mude em algum momento. Nenhuma palavra, inclusive, vai ser suficiente para transformar um homem que não está sendo guiado por Deus. Atitudes vão dizer muito mais do que palavras. E eu vou parar por aqui essa segunda parte, porque eu não vou continuar falando sobre isso, porque eu acho que ficou muito claro. E fiquem tranquilas, mulheres e filhos, porque o pastor Sérgio, semana que vem, vai falar o outro lado. Beleza? Engraçado que a mulherada comemora o amém da semana que vem, mas eu não escutei nenhum amém quando falou que tinha que ser
Calcanhar, né, minha gente? Hã? Há uma recompensa, para os dois lados, inclusive. Aliás, vou fazer um parênteses aqui. Eu venho de um lar em que nós nos convertemos juntos. Meu pai e minha mãe se batizaram juntos, um ano depois eu me batizei. Meu irmão está aqui para ser testemunha do que eu vou falar agora. Por muitos anos, a minha mãe tentou convencer o meu pai de qual era o caminho verdadeiro. Aliás, não só meu irmão, tem seu Rio de Dona Lindói que conhece a gente até mais do que minha família. Que já conhece a gente desde... Seu Rio de Dona Lindói já me conhece, gente, eu tinha 9 anos de idade. Estou com 40. Estou mais acabado que eles. Então, o que vem aqui do que a gente está falando, da minha história? Deixa eu voltar para a minha história. O meu pai foi transformado por Cristo no momento em que minha mãe decidiu parar de pôr a mão onde não devia. Ou de tentar fazer o que não era responsabilidade dela fazer. E quando as atitudes dela começaram a ser diferentes, ele começou a ver Cristo através dela, e isso começou a chamar a atenção dele, e ele se converteu verdadeiramente ao cristianismo e a Cristo, não pelas coisas que ela falava, porque o que ela falava, inclusive, tirava não só ele do sério, mas todo mundo em casa. Porque era um inferno que virava aquela casa quando tudo acontecia. E hoje, graças a Deus, depois de muito arrancar rabo e perrengue, gente, eu tenho pais maravilhosos, recuperados pelo Senhor, vivendo coisas que são inacreditáveis, coisas que a gente nunca viveu como família, hoje vivemos, mesmo não já morando na mesma casa, e hoje eles podem... Minha mãe recebeu uma recompensa muito grande por ter agora o marido que tem, que não é perfeito, como eu também não sou, mas bem diferente e muito bênção mesmo, para todos nós como filhos, como esposa e etc. Amém? Vamos lá. Última autoridade, e eu vou ser rápido nela também, é a autoridade religiosa. E agora eu vou repetir, eu não estou falando em causa própria, ok? E por isso que eu vou falar acho que uns 30 versículos aqui durante essa parte. Gente, a gente precisa entender que em um reino, como nós estamos vivendo, que é o reino de Deus, existe uma hierarquia, existe ordem, existe autoridade, ok? Num reino isso existe, isso acontece. E como nós estamos falando do reino de Deus, no reino de Deus existe hierarquia, ordem e autoridade. Nós podemos dizer que nós tememos a Deus, mas quando nós não entendemos ou não honramos a liderança que Deus instituiu sobre nós da forma religiosa, verdadeiramente nós não tememos a Deus. Tem uma história que o Bivir conta de um menino que numa das noites de pregação que ele vai fazer numa igreja, o menino vem para frente e está muito mexido com o que ouviu ali. E ele vai para poder aceitar Jesus e de repente o Bivir olha para esse menino, chama atenção e ele pede para ele subir ali junto para poder ministrar o menino. E quando o menino sobe, de repente surge um cara grande, estilo americano, né? Barbão, jaqueta de couro de motoqueiro, sem mais nada por baixo, só jaqueta mesmo, dentro da igreja desse jeito, todo tatuado. E ele fica assim, ó, bem pertinho ali, mas do lado mesmo. E aí o Bivir se incomoda um pouco, né? Porque ele quer ministrar o menino. E aí o Bivir vira para ele e fala, viu, você pode dar uma licencinha que eu quero ministrar aqui? E aí diz que o cara vira e fez assim, ó, não. E aí o Bivir fica meio assim, nenhum diácono da igreja surge para tirar o cara, possivelmente já conhecia a peça. Fica todo mundo naquela espreita e o Bivir fala, não, mas eu preciso que você saia daqui um pouquinho porque eu preciso ministrar. Não vou sair. Aí o Bivir vai orando para Jesus e vai falando assim, Jesus, o que é isso aqui? O que eu faço? Né? Dou um soco no ministro, me ajuda. E aí o Espírito Santo vem rapidinho e fala assim, ó, esse é o pai dele. E aí o Bivir fala, você é o pai dele? Sou o pai dele. E aí ele entende, então ele ministra o menino com o pai ali, mas depois ele pede um atendimento com esse pai e ele vai lá para dentro. E quando ele chega lá, o Bivir entra na sala e o cara vira para ele e fala assim, eu quero dizer uma coisa para você. Eu sou temente a Deus, mas eu não temo homem não, viu? Não tenho medo de você. E aí o Bivir chega e ele fala exatamente isso pro cara. Cara, então nós já temos um problema. Porque se você está dizendo que você teme a Deus, mas não teme um homem que Deus instituiu como liderança, como autoridade, você não teme de verdade.
A gente leu bastante versículo, inclusive, que fala que se você não recebe quem ele enviou, você não recebe a ele. Então a gente tem esse mesmo conceito, esse mesmo contexto nessa história. A raiz, querido, dessa atitude de não honrar a liderança que Deus instituiu, ela é muito mais comum do que a gente imagina. O problema é que, com medo da gente parecer indisciplinado, grosseiro, a gente não reage como reagiu esse cara ali na hora. E muito pelo contrário, a gente começa até a demonstrar uma cooperação, a gente começa a falar que a gente concorda com tudo que está sendo trazido e falado. Mas lá no fundo, de verdade, você está meio sacudo, por exemplo, de ter muita programação na igreja no final do ano. E aí, quem sabe, você está bravo com os 4 pastores porque inventaram o modo de fazer um monte de coisa no final do ano e você queria descansar, porque agora é final do ano. Agora eu vou falar para vocês acham que criou isso na nossa cabeça? Eu lembro de um ano, e aí vou agora me expor, né? O pastor Marcelo chegou no dia 12 de dezembro. Recesso ia começar. Ele marcou uma vigília para o dia 12, decretou um jejum para nós até o dia da virada, e teve mais não sei o que de evento lá naquelas semanas. Teve 12 horas, e aí teve o culto da virada, e o culto da virada foi mais cedo, porque daí ia mais longe, e tudo isso aí. E o meu pensamento foi, para quê? A gente está no recesso já. Para que vai inventar moda agora de querer fazer um monte de coisa? Pelo amor de Deus, vamos descansar, a gente já veio de um ano corrido para caramba. Vamos deixar passar. Eu estou expondo aqui, queridos, porque eu sei como é o coração quando essas coisas acontecem. Mas ainda assim, é melhor que você seja o barbudão que vai vir e vai falar, do que ficar demonstrando que está legal e que está cooperando, mas que não está tão afim assim. Porque isso é honra. Eu não sou desonroso se eu chego para a pessoa e falo o que está acontecendo. Muito pelo contrário, isso também faz parte da honra. Agora, deixar passar é um problema. E aí eu estou sendo desonroso com a minha liderança. Pensa também o seguinte, como é que você se manifesta quando a gente fala, por exemplo, de oferta para o anexo? Qual que é o teu sentimento? Quando alguma mudança de direção acontece aqui na igreja, pastor Marcelo e pastor Ana decidiram ir para os Estados Unidos, como o seu coração ficou com relação a isso? Como o seu coração ainda está nesse momento com relação a isso? Qual que é o tamanho da tua expectativa de que o vídeo que foi postado aí da Isabela num voo de avião era para vir aqui para o Brasil, porque eles estavam voltando para o Brasil? Deixa eu contar para vocês, gente, eles foram para Nova York, tá? Não estão vindo para o Brasil. Mas, brincadeiras à parte, eu tentei fazer uma brincadeira, mas está todo mundo tenso. É um alívio cômico que não rolou. O fato é, querido, que eu preciso estar, e eu estou falando de mim mesmo também, gente. Vocês acham que para mim, para nós, pastores dessa casa, foi fácil o fato de o pastor presidente sair daqui e deixar 3, agora colocou um 4º no grupo? E não tem ninguém que manda em ninguém aqui. E a gente nem pode ficar perguntando muita coisa para lá, porque eles estão tão envolvidos com as coisas de lá, que a gente manda mensagem perguntando o que a gente faz. E a mensagem chega umas 2 semanas depois. Mas ou eu entendo que aquilo que o Senhor tem trazido para o coração dos pastores, nossos pastores presidentes, está em de acordo e aceito o negócio e vamos embora para fazer esse negócio desenrolar, ou eu vou entrar num lugar de desonra e a gente continua do jeito que a gente está, na vida boa, leve, agradável, sem nenhuma cobrança, sem nada para acontecer. Por exemplo, se a gente diz lá, vamos ter um culto diferente, nós vamos fazer a festa das células, e vai ter um momento do dar. Glória a Deus que tem gente nesse lugar. Mas de verdade, como ficou teu coração? E é importante a gente entender, querido. Eu tive que ministrar o Luca sobre a diferença de dar e receber. Mas ministrar a marmanjo de 40 anos complica um pouquinho. Mas a gente ministra também, não tem problema.
Estamos aí para isso. Mas isso faz parte da honra, gente. Agora, quem estava aqui ontem, levanta a mão, por favor. E quem no momento do dar se sentiu honrado, continua com a mão levantada, por gentileza. Muito obrigado. Está comprovado, querido, que quando nós honramos, mesmo, e presta atenção nisso aqui, mesmo que a direção não seja exatamente como deveria ser, e a gente tem falado isso em todas as outras autoridades que nós escutamos aqui, o Senhor honra a sua atitude. E pode ser que mais ninguém sinta a recompensa completa, mas se a tua atitude foi de honra, você vai receber essa recompensa. Pode ter certeza disso. Absoluta. Agora, eu pergunto para você, se a gente fala que a gente vai fazer um negócio desse, e daí ao invés de ser o momento do dar, vai ser o momento de receber. Eu tenho certeza absoluta que nós teríamos que pegar todas as cadeiras que estão lá no anexo, trazer aqui para baixo, colocar lá no fundo, porque ia lotar esse lugar aqui. E aí vem um pontinho, queridos, que a Bíblia fala sobre nós termos 2 senhores ou 2 deuses para serem adorados. E o único, inclusive, que a Bíblia cita como realmente sendo um nome de um deus ali para ser comparado a Deus é Mamon. E quando a minha atitude é de receber e não de dar, não tem outro Deus que você esteja preocupado em adorar que não Mamon. E se o meu lugar está sendo esse, eu estou honrando Mamon. E não estou honrando o nosso Deus. Hebreus 13:17 diz o seguinte: obedeçam a seus líderes espirituais e estejam prontos a fazer o que eles disserem, porque o trabalho deles é cuidar de vocês, e Deus julgará se eles fazem isso bem. Deem-lhes motivo para prestarem contas de vocês ao Senhor com alegria, e não com tristeza, pois nesse caso vocês também sofrerão com isso. Pergunto, que hora se você chega no culto todo domingo? Se você chegar 15 minutos atrasado no seu trabalho, o que vai acontecer? Todo dia chegar 15 minutos atrasado, o que vai acontecer lá no teu trabalho? Me diz. E por que no trabalho você não pode chegar 15 minutos e no culto você pode? Ah, Júnior, mas é meu trabalho, são coisas diferentes. São coisas mesmo, Mamon e Deus. Bem diferentes, inclusive. Eu não estou querendo dizer que você tem que chegar 15 minutos atrasado no trabalho, porque você vai estar honrando Mamon, e aqui você não pode, tá? Que daí a gente vai voltar lá para a autoridade civil e vamos entrar nisso de novo. Deu para entender, né? E quantas vezes você pensou, ou você ignorou, aquele clamor dos pastores e líderes, gente, vamos participar voluntariado, tem recepção, tem data show. Agora, gente para participar do teste do louvor, caramba! Não fizemos teste nesse semestre. 10 pessoas vieram. Por que não teve teste nisso? Eu falei com a Sabrina, nós vamos instituir uma regra para o louvor. Você vai ter que fazer 6 meses recepção, data show, vai passar por todos os ministérios da criança, vai cuidar, infantil. Eu era do retro, minha gente. Eu comecei no louvor no retroprojetor, com transparência. Caía a transparência, porque tinha ventiladorzinho no retroprojetor e a transparência voava, a culpa era minha. No meio do culto, o louvor rodando, eu correndo atrás da transparência, voando no meio do palco. Aí a gente vê um cara chegar como pastor, instituído como pastor, e a gente pensa, nossa. Aí um cara foi colocado como diácono, meu Deus. Mas você viu a história? Até chegar aqui? Como diria o profeta, você não sabe o quanto ele caminhou até chegar. Boa, né? Salmo 92:13. Elas são como uma árvore plantada nos jardins da casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Você e eu não fomos chamados para vir para a igreja, mas nós somos chamados a sermos plantados nesse lugar, para que frutifiquemos e que a visão do Senhor seja espalhada para os outros lugares, para as outras nações. 1 Tessalonicenses 5:12-13. Agora pedimos a vocês, irmãos, honrem aqueles que trabalham incansavelmente entre vocês, os que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e aconselhá-los. Tenham grande consideração e respeito por eles, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Aqueles que honram seus líderes prosperam em todas as áreas.
Mas aqueles que se veem tão bons quanto ou melhores que seus pastores, o pastor Levi contou seu testemunho semana passada e outras vezes, eu vou usar o termo que ele usou, não sou eu que estou chamando ele assim, mas ele falou que ele era um idiota, porque ele vinha para a igreja ficar comparando, né, e julgando ali, dando nota para a pregação da pessoa que estava pregando. E aí você olha para o pastor e fala assim, é pastor porque não conseguiu nada no mercado também, né? Se formou no quê? Teologia? Quero ver se formar em engenharia. Não sei se passava. Vocês sabem que quando eu saí da primeira igreja onde eu me converti, eu saí muito machucado. Muito mesmo com a liderança. E numa das conversas com a Dai e com o Walter chegando aqui, depois de muito tempo, eu entendi algumas coisas, e principal delas foi, a Dai falou uma frase para mim que ficou marcada, e hoje eu ministro todo mundo sobre isso. Eu não tenho noção do que aquele pastor escutou de Deus como sendo visão dele. Agora, se eu estou nesse lugar, eu preciso honrar ele, independente de eu concordar ou não com essa visão. Para eu não ficar em pecado, é só eu sair daqui. E não tem nada de errado nisso. Agora, o sair também não pode ser em desonra. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu saí num lugar de desonra dos meus pastores. E Deus me levou a conversar com todos eles, pedindo perdão para todos eles. Hoje, inclusive, eu sentei aqui, eu lembrei de um que a gente ainda não conseguiu marcar, e falei, eu vou mandar uma mensagem hoje para ele, porque eu preciso sentar e conversar com esse cara. Já está velhinho, daqui a pouco morre, eu não resolvi, é melhor eu ir lá. Então eu já coloquei aqui para também já conversar com ele. Mas sabe por quê, querido? Porque é a visão que eles têm. E glória a Deus por isso. Pessoas foram salvas por essa visão. Pessoas alcançaram Jesus por essa visão. Certos ou errados, em conformidade ou não, quem julga é o Senhor. O fruto está aí. Eu sou convertido por causa deles. E glória a Deus por isso. Se a motivação está certa ou errada, cabe ao Senhor julgar. Não cabe a nós. Agora, deixa eu falar um negócio para vocês, para a gente terminar. É que em 1 Timóteo 5, 17, 18 diz o seguinte: os presbíteros que fazem bem seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino, pois as Escrituras dizem, não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. E também, aqueles que trabalham merecem seu salário. O único serviço, único na Bíblia inteira, em que se fala sobre honra dobrada, gente, é o serviço da casa de Deus. E não sou eu de novo que estou falando, Paulo está falando isso para Timóteo. A honra redobrada. Por quê? Porque se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13 diz, honrar os que trabalham na obra. A honra ela pode ser demonstrada em palavra, pensamento e ação. Da mesma forma, a desonra também pode ser demonstrada dessa forma. E aí eu te pergunto outra coisa, qual que é a sua atitude, a nossa atitude, durante uma pregação? Durante o período de louvor, qual que é a tua atitude durante um período de louvor? Se você chega atrasado na igreja e já pega metade do louvor, você já está desonrando o culto e as pessoas que estão envolvidas aqui. Se você veio nos dois cultos e você assistiu a palavra do primeiro e não ficou no segundo porque você já escutou do primeiro, você está desonrando. Nós precisamos entender que isso é o mínimo, gente. Isso faz parte da honra dobrada. Eu quero pedir perdão porque eu sei que vocês estão escrevendo, tá, meninas? Não foi só porque eu estou vendo vocês com o celular. Mas ficar no celular durante uma pregação, e eu quero aqui de novo expor meu coração. Há umas 3 semanas atrás levei um amor Hadouken da minha esposa, porque durante a pregação eu estava aonde? Sentado, no celular, no WhatsApp, escrevendo coisa para a gente da igreja. Mas e o cara aqui que se preparou um tempão para trazer o que Deus estava trazendo? E não só por honra a ele, mas por honra ao próprio Deus que está querendo falar alguma coisa comigo e eu estou ouvidinho tampado. Eu não sou o cara que consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, tá? Então, eu não consegui realmente, eu não lembro o que estava sendo falado enquanto estava mexendo no celular. E aí a gente tem uma desonra nisso. Agora, tem algo que Isaías 56, 10, 11 traz também, gente. Pois os vigias do meu povo são cegos e ignorantes. São como cães de guarda mudos que não avisam quando o perigo se aproxima. Gostam de ficar deitados, dormindo e sonhando. Como cães gulosos, nunca estão satisfeitos. São pastores ignorantes. Cada um segue seu caminho e procura os seus interesses. Aqui,
Isaías está falando de pastores que não honram o Senhor e que agem de forma contrária àquilo que o Senhor traz. E infelizmente, querido, sim, isso é uma verdade. Existem sim pastores que vivem nessa condição. Agora, nós não podemos nos prender a alguns e considerar todos da mesma forma. Se eu venho traumatizado de uma igreja, de um lugar onde acontecia esse tipo de coisa, eu sofria esse tipo de coisa, eu pensava dessa forma, ao chegar em outro lugar, querido, eu não posso continuar vivendo dessa forma, eu não posso continuar vivendo com esse mesmo pensamento. A minha atitude precisa ser diferente. Se o teu líder na igreja A não foi aquilo que você esperava, ou até que o próprio Deus esperava, não vem para o resto da sua vida trazendo para cima dos outros líderes que Deus instituiu sobre a sua vida essa carga e esse peso. Porque a honra, inclusive, a esses continua sendo dada. E se você quer ficar nesse lugar, querido, você pode, mas a honra precisa continuar acontecendo. Mas se não, e você vier para um outro lugar, essa galera precisa ser honrada, e você precisa entender esse nível, e você precisa honrar essa galera, esquecendo aquilo que aconteceu, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, Júnior, eu não quero liderança agora, não quero nada disso, porque me machucou demais. Gente, o Senhor está aqui para curar e sarar as feridas. Ele jamais vai deixar essas coisas acontecerem dessa forma. E nós recebemos muitas pessoas que vêm chateadas, machucadas de outros ministérios. E o nosso lugar realmente é trazer essa cura, esse lugar. Provérbios 3:9 diz: honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Nós honramos a Deus com os nossos dízimos e ofertas por 3 propósitos: suprir os servos que foram levantados, suprir para que a obra seja feita e ajudar órfãos, viúvas, necessitados e assim por diante. Você dizime, você oferta por causa disso. E nós falamos muito sobre dízimos e ofertas nessa igreja, porque isso não é escondido para ninguém e nem precisa ser torto para alguém. E se você tem alguma dúvida ainda, você pode vir falar com a gente. A gente não fala de dízimo e oferta todo culto porque a gente é dinheirista. É porque a gente precisa entender por que a gente está fazendo. E aí é mais fácil de honrar quando a gente entende o que está acontecendo. Terminando, Ageu 1:5-9 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer como um sopro. Por quê? Porque a minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo as suas casas. Isso aqui é o oposto da recompensa da honra. Quando eu não trago para a casa do Senhor aquilo que foi instituído, acontece aquilo que possivelmente você já passou em algum momento na sua vida. E eu também já passei, por isso estou testemunhando dessa forma. Malaquias 3:8-10: acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado. E aí vocês perguntam: em que temos roubado? Em que te roubamos? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas dos céus para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. E aqui nós temos uma promessa de recompensa da honra. Provérbios 3:9-10: honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então os seus celeiros se encherão de cereais e os seus tonéis transbordarão de vinho. Não importa o quanto eu e você recebemos de dinheiro, nós temos onde guardar. Concorda comigo ou não? Você pode pegar um montante de dinheiro, 1 milhão, você recebeu 1 milhão hoje, você pode colocar onde assim 1 milhão? No banco, está guardado, certo? O que Provérbios está dizendo é que não só você vai ter suficiente, mas vai transbordar. E quando eu falo transbordar, querido, o que a Bíblia fala aqui, quando ela usa o termo do transbordarão de vinho, é que é a presença do Senhor. Quando eu me torno honroso, eu acho esse lugar de honra, não só o que é necessário para que eu viva eu consigo,
mas a presença do Senhor, ela transborda. Essa é a grande promessa, quando eu honro a minha liderança, a minha autoridade religiosa. É de transbordar na presença dEle e sobre a presença dEle. A promessa que nós temos, pode ficar de pé, o Ministério do Louvor pode vir. A promessa que nós temos, com base em tudo que nós ouvimos até aqui, queridos, é transbordar a presença, porque a presença é algo que não pode ser guardado. Eu não posso pegar a presença e guardar num banco. E ela sempre vai ser muito além daquilo que eu espero e que eu penso no momento em que eu honro. Amém? Se aqui no finalzinho você ficou cansado, porque eu sei que cansa mesmo, depois você dá uma ouvidinha nessa parte final, eu acho que é bem importante. Amém? Semana que vem a gente vai continuar falando sobre a recompensa da honra, mas eu creio que o Senhor tem nos levado a um lugar diferente daquele que nós temos experimentado, queridos. Eu creio, inclusive, que pessoas chegarem ao Senhor através dessa casa, através dessa igreja, está ligado diretamente a como eu honro o Senhor através da minha vida, nos lugares onde Ele me coloca. Honrando o governo, agora falando das autoridades. Honrando o governo, honrando professores e chefes, honrando meu marido, honrando meus pais, minha mãe, honrando as minhas lideranças de igreja religiosas. Isso nos leva, queridos, a um lugar de receber coisas que não tem nem onde guardar, que é a presença do Senhor. E o Senhor não quer guardar presença, o Senhor quer transbordar presença. Que essa seja uma verdade em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero pedir para você fechar os teus olhos. Olha o Senhor, se Ele trouxer algo no seu coração enquanto nós cantamos, sobre alguma relação de desonra em alguma desses níveis de autoridades que nós falamos hoje. Que o Senhor te traga o constrangimento necessário, a humildade necessária para que você possa reconhecer isso, pedir perdão mesmo. Porque eu creio, queridos, eu creio num lugar onde a humildade ela nos leva a uma exaltação que a gente não tem noção de poder medir. Ora enquanto nós cantamos. Se numa dessa a pessoa que você precise falar está aqui, aproveita a oportunidade, não deixa passar não. Puxa num canto aí, em nome de Jesus. De descanso em Ti, há um lugar de refrigério em Ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé
esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Amado Deus, a nossa oração é que nós possamos viver profundamente a recompensa da honra, Pai. Nós possamos viver, Deus, tudo aquilo que o Senhor nos promete. Que nós possamos acessar as suas promessas, Deus, com as nossas atitudes, com a nossa boca, com a nossa fala, com tudo aquilo, Deus, que faz parte das nossas vidas, Deus. Que o Senhor seja honrado através das nossas atitudes para com aqueles que nos lideram, que são autoridades sobre a nossa vida. Que o Senhor seja adorado através disso, que o Senhor seja agraciado através disso, e que nós possamos viver novos tempos, encontrando esse lugar de honra no Senhor, Pai. Nós te agradecemos pelo que o Senhor tem derramado sobre nós, e entregamos as nossas vidas diante do Senhor. Constrange-nos ao ponto de estarmos livres de toda desonra, mas vivendo profundamente a honra do Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor e ao amor de Deus, nosso Pai, a consolação do Espírito esteja sobre nós, sobre as nossas casas, hoje, amanhã e todos os dias das nossas vidas, até que Ele venha, em nome de Jesus. Uma boa semana, Deus abençoe. Domingo estamos aí novamente, queridos.